Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra livre, autoriza a entrada do representante da Sociedade Educacional Iratiense, convidado a fazer uso da tribuna, creio que será o professor Edelcio, o qual poderá pronunciar-se pelo prazo de 10 minutos e após responder os questionamentos dos senhores vereadores, se assim acharem convenientes. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite. Senhoras e senhores da plateia, secretário Filos, professores, a imprensa aqui presente. Obrigado. Gostaria de, inicialmente, fazer um agradecimento especial ao vereador Hélio de Mello. Tanto quanto eu, é um educador e compreende perfeitamente um momento em que estamos vivendo, um momento de dificuldade da educação no nosso município. Agradecer também a todos os vereadores pela oportunidade que nos é concedida de poder esclarecer os fatos. Existem muitos comentários, muitas situações, algumas, principalmente comentários desinformados sobre a situação. E por isso, esse momento é muito importante, porque nos permite esclarecer a verdade dos fatos. Eu gostaria, inicialmente, se me permitirem, extrapolar um pouquinho o tema do requerimento, que é sobre a questão do possível fechamento do Colégio São Vicente. Eu gostaria de historiar um pouquinho, contextualizar a situação, para podermos entender o momento em que estamos vivendo. E para isso eu preciso retroceder ao ano de 2007, quando numa das muitas conversas que tive o privilégio de manter com o professor José Maria Orreda, numa dessas conversas ele me procurou na Unicentro, muito preocupado com a situação que estava colocada de que o prédio do Colégio São Vicente estava à venda. Era uma grande preocupação do professor e se tornou uma preocupação nossa também. E eu dizia, mas o que podemos fazer, professor? Ele me disse, compre o colégio e estabeleça ali uma instituição de ensino para que o Colégio São Vicente continue existindo e para que o prédio histórico do colégio não caia em mãos de pessoas que eventualmente resolvam destruir o prédio ou estabelecer ali uma atividade não educacional. Eu fiquei surpreso com a situação, pensando, eu não tenho a mínima condição de fazer isso, professor. Ele me disse, não, você sozinho não pode, mas se você organizar um grupo de pessoas, você pode. Então foi uma semente lançada e eu me interessei muito pela ideia. Organizei um projeto de instalação de uma escola de ensino superior, entendendo que a nossa cidade precisa expandir a oferta de ensino superior. Nós temos aqui a Unicentro, do qual nesse momento sou diretor, por coincidência, mas uma escola estagnada, porque o governo do estado não nos permite a expansão. O nosso último curso instalado na Unicentro já tem mais de 10 anos. Enquanto isso, os nossos jovens viajam todo dia para Ponta Grossa, para Curitiba, para Guarapava, para a União da Vitória, correndo risco de vida, inclusive, para poder estudar, né? Porque a Unicentro não consegue dar conta de toda a demanda ali colocada. Passei a visitar pessoas tentando vender a ideia do projeto e buscar investimentos, buscar recursos, buscar empreendedores para que pudéssemos dar conta do negócio. E, felizmente, fui bem sucedido. Posso garantir aos senhores que visitei mais de 100 pessoas nessa cidade e em outras cidades, apresentando o projeto e, felizmente,
consegui constituir um grupo de pessoas composto por familiares, por amigos e até por pessoas que não conhecia, mas que gostaram da ideia. A partir da constituição desse grupo, adquirimos uma parte da área do Colégio São Vicente, e dentro dessa área adquirida está o prédio do Colégio São Vicente. Isso já era 2008. De lá para cá, um trabalho bastante árduo de organização da escola de ensino superior. Um trabalho bastante árduo de legalização da operação de compra. O primeiro problema que enfrentamos, após a negociação com os padres vicentinos, aos quais fui apresentado pelo próprio professor José Maria Orreda, o primeiro problema é que o Estado locatário do imóvel tem preferência de compra, né? Na época, o secretário Flávio Arnes nos auxiliou nessa questão e o Estado abriu mão do seu direito de compra. E nos foi informado pelo próprio Estado que o Estado não tinha nenhum interesse em adquirir a área, em adquirir o imóvel onde se encontrava instalado o Colégio São Vicente. O fato é que a aquisição propiciou a permanência da escola. Isso lá em 2008. Superado essa questão, surgiu um outro problema quase intransponível, quando descobrimos que as pessoas com quem negociamos não eram proprietários da área. Nós negociamos com a congregação vicentina em Curitiba, mas os reais proprietários da área era a congregação do Rio de Janeiro. E descobrimos que havia uma doação verbal da congregação brasileira da província da Missão, com sede no Rio de Janeiro, para a congregação brasileira em Curitiba. Mas a doação era apenas verbal. Logo, nós adquirimos a área de quem não era seu real proprietário. Conseguimos vencer essa etapa com a doação, né, da província do Rio para a província de Curitiba. Mas, para quem já lidou com transferências de imóveis, um problema muito sério surgiu a partir disso, porque a província do Rio de Janeiro não tinha as certidões negativas. Então, a doação aconteceu com certidões positivas. E isso, naturalmente, envolvia um grande risco, inclusive de perda da área e perda dos recursos já investidos, já que havia esse risco, né? Um próximo problema que surgiu foi que descobrimos um problema muito sério no registro de imóveis após a doação. Não sei por que o registro, quando foi aberta a 153, no sentido que ela tem hoje, a 153 corta a área. E a congregação doou a área da estrada ao finado DNR. E o cartório fez o desmembramento da área, da rodovia, em nome do já DENIT. Porém, não regularizou as matrículas. Então, nós tínhamos uma situação muito curiosa, nós tínhamos duas áreas com o mesmo registro imobiliário. Isso, tecnicamente, é uma situação legalmente equivocada. Então, tivemos que promover a legalização da área. E tudo isso eu fazendo, porque se fosse aguardar as providências da província, provavelmente até hoje não teríamos a situação resolvida. A solução para a situação nós tivemos que buscar a anuência de todos os confrontantes da área, 25 proprietários, inclusive alguns possuidores, alguns posseiros, que estão, inclusive, dentro da área da própria província. Consegui a anuência de todos. E isso permitiu legalizar a área da província com duas matrículas e de uma das matrículas fazer o desmembramento da área que nós adquirimos. Então, percebam que foi uma situação assim bastante difícil a legalização disso. O fato é que
Em junho de 2014, conseguimos a escritura e o registro imobiliário com todos esses problemas solucionados. A partir da legalização, passamos a trabalhar com o projeto de instalação da escola de nível superior. Claro que isso tudo já estava acontecendo em paralelo, mas a legalização da área nos permitiu dar andamento ao projeto. E a conclusão que chegamos é que precisaríamos edificar uma escola nova, um prédio novo para instalar a escola de ensino superior. A conclusão é que o prédio maravilhoso e histórico, prédio do Colégio São Vicente, não nos permitia a instalação de uma escola superior. São tantas e tão rígidas as regras do Ministério da Cultura para a instalação de uma escola de nível superior, que a adaptação do prédio era mais cara do que a construção de um novo edifício. Além disso, as obras necessárias descaracterizariam por completo o prédio. E isso, no nosso entender, seria um crime, já que nós temos aqui um prédio histórico, um prédio que tem um valor cultural inestimável. Descaracterizar esse prédio é realmente um crime. Nós precisamos, isso sim, trabalhar pelo tombamento desse prédio. E foi nessa direção que trabalhamos, edificando um prédio novo para a instalação da escola de nível superior e manter as características originais do prédio, inclusive a escola, pensando no tombamento de ambos, o tombamento histórico do prédio e o tombamento da escola. Tanto o prédio quanto a escola iniciaram suas atividades em 1925. 1925. Nós estamos em 2015, portanto, há 90 anos atrás. Como, professora? 90 anos atrás. Possivelmente, é possível que no município de Irati somente a Câmara Municipal seja pré-existente à escola. Talvez só a Câmara, porque o Executivo veio muito depois. Inicialmente só existiam as câmaras, com função executiva. Então, ambos trabalhamos nesse sentido. Um edifício novo para instalar a escola superior e manter a escola, o Colégio São Vicente, com toda a sua tradição, inclusive pensando no tombamento histórico. Na negociação que fizemos, respeitamos o contrato de locação que já existia entre a província e o governo do Estado, que teve vigência até 31 de dezembro de 2013. Iniciamos negociações com o Estado do Paraná para a renovação da locação nessa época, mais precisamente em outubro de 2013, e só conseguimos finalizar a negociação em outubro de 2014, exatamente um ano. Há um ano atrás, foi quando assinamos o contrato de locação. O novo contrato de locação ele se estabelece por um período de 5 anos, renovável a cada ano. Então, nós estamos exatamente no momento de renovação do 2º ano da locação do novo contrato. Fomos surpreendidos agora no dia 21 de setembro com a notícia de que a escola estava em processo de desativação. Já não existiriam mais matrículas para as primeiras séries de cada turno, e isso fatalmente significa a extinção da escola num curto período de tempo, possivelmente já no ano seguinte. Possivelmente em 2017 a escola já poderia estar extinta ou, quem sabe, em 2018. E a justificativa que nos foi apresentada é o valor do aluguel. Isso nos deixou muito preocupados, porque após um ano de negociação, chegamos a um determinado valor, que é esse que foi noticiado, R$28 mil, 3.300 metros quadrados de área edificada, mais 6 mil metros de área sobre o qual está edificado esse imóvel.
Ficamos muito preocupados porque, de certa forma, fomos acusados, fomos criminalizados pelo governo do Estado de que seríamos os responsáveis pelo fechamento da escola em virtude do valor do aluguel. Contudo, senhoras e senhores, jamais recebemos qualquer contraproposta do Estado em relação ao valor do aluguel, se esse é o problema. Jamais recebemos qualquer proposta. Conhecíamos a insatisfação do Estado, isso noticiado pela chefia do núcleo de Irati, mas é uma negociação, né? É uma negociação. A negociação se dá a partir de uma avaliação. A definição do valor do aluguel se dá a partir de uma avaliação realizada pelo antigo Paraná Cidade, atualmente o Paraná Edificações, confrontado com uma avaliação mercadológica. Então, são ambas as avaliações e a negociação ocorre a partir desses valores. E o valor definido é um valor de acordo, é um valor acordado, é um valor negociado. E foi esse o valor que negociamos. O Estado aceitou, o Estado entendeu que o valor era razoável. O fato é que o Estado nos acusa pelo fechamento da escola, mas não apresenta qualquer contraproposta. Hoje já é dia 5 de outubro, e só temos o silêncio do Estado. Não temos qualquer contraproposta e não temos a mínima sinalização de negociação. Inclusive, nesse documento que tomei a liberdade de trazer cópia aos senhores, no dia 25 de setembro, nos colocamos à disposição do governo do Estado para discutir o aluguel. Se esse é o problema, vamos discutir o aluguel. Se R$28 mil é muito caro, é muito dispendioso para o erário estadual, para a manutenção de uma escola que já conta 90 anos, nós estamos dispostos a qualquer negociação. Não é pelo valor do aluguel que essa escola vai fechar. Não será por isso. Contudo, fica-nos a impressão de que o Estado já tomou a decisão de fechamento da escola. O aluguel, o valor do aluguel, ao que nos parece, é apenas um subterfúgio do Estado para transferir o ônus pelo fechamento de uma escola a terceiros. É muito fácil fazer isso para quem é governo. É fácil transferir o ônus político a terceiros. Me parece que é o que está acontecendo. Nós estamos aguardando o Estado se manifestar. E, repito, não é pelo valor do aluguel. Se R$28 mil resolve o problema de caixa do Estado, que todos nós sabemos que o problema existe, embora nunca tenhamos ouvido qualquer explicação acerca do porquê dos problemas financeiros do Estado, se R$28 mil resolve, nós manteremos o colégio gratuitamente, graciosamente. Contudo, senhoras e senhores, me pergunto e transfiro a pergunta aos senhores, será isso justo? Será que isso é justo? Já fizemos um investimento bastante alto, uma pequena fortuna, para manter essa escola em funcionamento desde 2007. Fomos penalizados por isso. Somos penalizados a todo instante pelos altos impostos que pagamos todo dia e que só faz crescer. Todo dia nós recebemos notícias de novos impostos. Somos penalizados pela segunda vez, mas estamos dispostos a nos penalizar pela terceira vez, mantendo a escola em funcionamento, se esse for o problema do Estado. Se a situação é essa, estamos dispostos a essa situação. Contudo, senhoras e senhores, o que podemos esperar desse governo? Que toma decisões e sequer se abre para discussão. Se existem problemas dessa natureza no município de Irati, existem outras escolas locadas. Existem outras escolas. Por que o São Vicente? Existe uma escola com 200 alunos matriculados, dos quais boa parte desistentes, cujo aluguel não é muito diferente
do valor do Colégio São Vicente, que mantém cerca de 700 alunos matriculados. Muito mais professores, muito mais funcionários. Me pergunto, será falta de planejamento ou algo que, por questões éticas, prefiro não comentar? Então, são questões assim difíceis de serem entendidas. Mas esperar o que de um governo que se dispõe a fechar escolas? Espera-se nada. Ou talvez espera-se tudo, inclusive o fechamento de uma escola. Existe um ditado que diz assim: governo que fecha escolas constrói presídios. E parece que nós estamos vivendo essa situação, literalmente, no município de Irati. Por coincidência, há uma semana ou 2 semanas atrás, na reunião da diretoria da CIAI, fiquei sabendo que o governo do Estado vai construir uma nova cadeia pública aqui em Irati. Acho que o vereador Antônio Celso conhece bem esse projeto. Que bom, a nossa cadeia está em péssimas condições e a região merece, de fato, uma cadeia pública nova. Mas parece que nós estamos cumprindo literalmente esse ditado popular, fechando escolas e construindo presídios. Onde não tem educação, impera a criminalidade, impera os problemas de qualidade de vida, os problemas educacionais, a drogadição, enfim, um mau caminho. Será que é esse caminho que Irati merece? É esse caminho que a nossa região merece? Sou suspeito falar nisso, mas acho que o que está acontecendo é um desrespeito a nós, cidadãos iratienses. Não à sociedade que eu represento. Não. Um contrato pode ser rompido a qualquer instante. Um contrato pode ser rompido. Não é essa a questão, mas o município de Irati está sendo desrespeitado, a população iratiense está sendo desrespeitada, os professores estão sendo desrespeitados, os nossos alunos estão sendo desrespeitados, os pais de alunos, os funcionários dessa escola estão merecendo o desrespeito do governo do Estado, na medida em que tomam medidas intempestivas, medidas autoritárias, sem qualquer discussão, e não se abre para a conversação. Nós estamos sendo desrespeitados. Me desculpem os correligionários desse governador, mas esse é o meu sentimento. Porém, talvez o problema maior esteja em outro campo. O problema maior talvez seja o silêncio da nossa comunidade que estou percebendo. Vi manifestação de um aqui e acolá, contudo não vejo manifestação do Executivo, não vejo manifestação dos nossos representantes políticos, não vejo qualquer manifestação dos nossos deputados que vieram aqui a Irati buscar o seu voto, não vejo qualquer manifestação. Ninguém se manifesta sobre o fato. Poucas manifestações da comunidade. Onde está a nossa comunidade? Vejo professores reclamando, vejo pais de alunos se mobilizando, mas só. Será que nós queremos a escola? Será que a comunidade quer essa escola de 90 anos ou nós é que somos teimosos em querer manter essa escola em funcionamento? São questionamentos. Para finalizar, senhoras e senhores, sei que já extrapolei o tempo, a questão que está colocada, o problema colocado é o seguinte: não é o aluguel. O problema que deve ser analisado em primeira mão é se o Estado quer a escola em funcionamento. Se o Estado deseja o funcionamento dessa escola ou se já tomou a decisão em fechá-la. Se o Estado quer, estamos dispostos a conversar. Agora, se o Estado não quer, não temos nada a conversar. Cumpra-se o contrato. De qualquer forma, reafirmo aquilo que já disse, com todas
as palavras. Estamos à disposição do Estado para conversar. O prédio está à disposição do Estado para o funcionamento do Colégio São Vicente, para o funcionamento de qualquer outra escola, junto com o Colégio São Vicente, que me parece ser a medida mais sensata. Para onde irão esses alunos? Para onde irão esses 700 alunos? Qual escola de Irati está apta a recepcionar 700 alunos adicionalmente? Que já eram mais, mas talvez as próprias ações do Estado levaram ao esvaziamento da escola. Talvez seja essa a estratégia, né? A estratégia do sucateamento. Sucateia para depois privatizar. Já vi essa história em algum lugar. Enfim, senhores, agradeço pela presença, espero ter esclarecido as questões que estão colocadas e me coloco à disposição para qualquer questionamento que se fizer pertinente. Muito obrigado. Vereador Hélio de Mello, fique à vontade. Senhor presidente, professor que está aqui hoje, quero agradecer a presença, as informações. Na verdade, precisamos, enquanto Casa de Leis, legislador, representante do povo, trazer à comunidade também o entendimento da atual situação. Além da notícia vinculada com relação ao possível fechamento do colégio, o que pretende-se organizar, construir, investir e dispor a comunidade dentro daquele espaço do nosso município, coisa que tenho certeza que bastante dos presentes aqui, das pessoas que estão nos ouvindo, poucos sabiam. Mas é importante a vinda aqui, porque percebemos hoje, e mais claro do que nunca, quando ainda em 2015, funcionários públicos, funcionários da educação, professores estiveram nas ruas, indicando o que poderia ser feito, poderia acontecer. Muitas pessoas e alguns grupos de pais ainda se posicionaram contrário, aqui em Irati também, querendo que os professores voltassem para as escolas, achando que era só questões salariais. Hoje, como disse o professor aqui, percebemos que alguém que está atrás de uma mesa num gabinete lá em Curitiba, vai dizer onde o filho de um pai de família que mora, por exemplo, no Alto da Glória, na qual colégio que ele vai estudar. Sendo que tinha um colégio na porta de sua casa, um colégio que já existiu antes do nascimento do senhor governador, já estava aí o colégio, um governador que tem vínculo familiar na cidade de Irati, e é o presente que tem dado. Esse é o valor dado à educação. Tenha consciência até mais tranquila pela informação trazida com relação ao valor do aluguel. Mas R$40 o aluguel por aluno, mês. Se é caro para um governo, o montante de 28 mil, dentro da educação, dentro daquilo que é jogado fora do governo do Estado, o juro do dinheiro que ele pegou da Paraná Previdência, pouquinho do juro já pagava esse valor. Então eu acredito que na fala do professor aqui, ficou claro, muito claro, com relação ao que pretende ser Irati. E na verdade não é o que pretende ser, o que vão fazer. Praticamente está sacramentado. O que eu solicito a partir de hoje, senhor presidente, que essa Casa de Leis solicite um documento e o empenho do Executivo, disponibilizando um terreno, então, ao governo do Estado, que num prazo de 2, 3, 4, 5 anos, o quanto ele imagina que vai estar no poder, construa uma nova escola e coloque o nome do Colégio São Vicente e traga para o povo de Irati, que pelo menos mascare um pouco essa história e essa imagem que ele criou em Irati. Por que ele não fez isso no mandato passado, antes do período eleitoral?
Então eu entendo assim como professor, no nosso 30 de agosto, já criado pelo senhor Álvaro Dias, no 29 de abril agora, manifestação feita, participei, demais colegas, vereador Alceu, no dia 23 de setembro, apoiando, estivemos junto com nossa chefe do núcleo, também preocupada com a situação e de mãos atadas, porque também aqui a preocupação é de todo o povo de Irati, mas eu gostaria de que o município colocasse assim: Irati colocará à disposição do governo do estado um terreno para a construção de uma nova escola. Mesmo com esses alunos hoje demandando as outras escolas, nós sabemos que num determinado momento o Colégio São Vicente continuará vivo. Nós teremos o Colégio São Vicente aqui. Então eu agradeço a colaboração, a sua presença aqui, entendo que é de grande valia, de grande contribuição, e espero que os nobres colegas, dentro dos seus acessos, dentro dos seus vínculos, dentro das suas possibilidades, até através da mídia, através de hoje da nossa informatização, que possamos colocar à disposição essa Casa de Leis. E de todos os políticos, de todos os setores da sociedade, essa Casa de Leis não está se furtando, não está se omitindo do seu verdadeiro papel. Porém, precisamos cobrar de quem tem a caneta, E hoje, entendo que esse aqui foi uma provocação para que haja um engajamento maior de pessoas que se dizem pessoas do poder, pessoas que têm interesse, pessoas que têm amor por Irati e principalmente por nossa história. Aquilo que falei recentemente, Irati sem o Colégio São Vicente é uma página arrancada do livro da história do nosso município. Eu agradeço a presença, mais uma vez, do professor aqui na nossa sessão, enriquecendo muito ainda esses nossos trabalhos, e esperamos, dentro do possível tempo aqui, através do líder do senhor prefeito, encaminhar esse documento, que venha esse desejo do município em trazer essa alternativa, porque sabemos que da forma de como está, o interesse do município do estado de permanência é muito pouca. E foi comentado bastante na reunião com a chefe do núcleo, com relação que o governo cobrou bastante também a questão de um cronograma para adequação dos espaços com relação à reforma. Então, nesse sentido, eu acredito que pelo próprio grupo empreendedor deva ter um cronograma, deva ter investimento para a reforma, para ter segurança dos nossos alunos, das pessoas que lá trabalham. Então, essa é a preocupação e a minha pergunta: existe algum cronograma para que sejam melhorado o espaço, seja investido nesse espaço físico hoje existente? Duas questões bastante importantes. Primeiro, eu queria... não quero ser injusto, quero fazer aqui uma ressalva em relação a tudo que eu falei, em relação ao apoiamento que nós temos recebido da professora Marisa Lucas, chefe de núcleo, muito preocupada com a situação e que nos apoia em todos os momentos, entende as preocupações da comunidade, mas, infelizmente, acredito que não tem muito o que fazer na situação, a não ser irmanar-se às nossas reivindicações. Então, deixar esse registro aí, sob pena de cometer uma injustiça. Em relação a isso, professor Hélio de Mello, quando se fala de reformas, eu posso garantir aos senhores o seguinte: o colégio precisa de uma reforma ampla. Esse edifício, como todos sabem, foi edificado em 1925. E ele está em atuação até hoje. Mas há muitos anos não recebe reformas estruturais. E o Estado tem uma parcela de culpa nisso. O Estado utiliza-se desse prédio desde 1975, há 40 anos, e jamais fez qualquer reforma estrutural. Os padres vicentinos também não fizeram, em todos esses anos de locação, também não fizeram reformas estruturais. E foi nessas condições que nós adquirimos o imóvel. É claro que o imóvel precisa de reparos. E é claro também que nós não conseguimos fazer tudo de uma vez. Entretanto, temos nos preocupado muito com essa questão e temos um cronograma de obras ajustado com a chefia de núcleo e a direção da escola. Já iniciamos algumas pequenas reformas
passíveis de serem realizadas com a presença dos alunos e professores, com a escola em funcionamento. E temos uma obra bastante importante programada agora para um intervalo, agora para janeiro, final de dezembro e janeiro, que é o início de restauração da cobertura do prédio, que me parece seja o ponto mais crítico nesse momento. Então, a ideia é que todo ano façamos investimentos no sentido de recuperar o prédio e caminhando na direção do tombamento histórico do prédio. Esse é nosso objetivo. Mas é claro que nós não conseguimos fazer isso tudo de uma vez. Nós precisamos de muitos recursos, então faremos isso paulatinamente, principalmente porque a escola não para, né? A escola não podemos interferir na rotina da escola. Então, temos essa previsão. Inclusive, digo isso no documento, né? Estamos comprometidos com a reforma. Agora, tudo depende do Estado. Se o Estado não quer mais a escola, se a escola, de fato, vai fechar, não temos que fazer mais nenhuma reforma. Aguardamos o fechamento da escola para aí sim fazer as reformas todas que o prédio merece, buscarmos o tombamento do prédio. Embora isso não conste dos nossos planos. Isso não passa pelo nosso projeto. Muito pelo contrário. Nós queremos a escola funcionando tal e qual, do jeito que ela existe. Com a palavra, vereador Rafael Felipe Lucas. Professor Edelcio, eu vou tentar ser breve aqui. Eu fui aluno do Colégio Estadual São Vicente de Paulo. Na mesma época, o vereador Hélio de Mello, mas eu quero deixar bem claro que ele é bem mais velho que eu. Deixar isso bem claro. Ele fazia o 6º ano e eu era aluno da professora Leopoldina no magistério à tarde e técnico de contabilidade à noite. Então, eu não, eu era bem mais novo. Então nós estudamos na mesma época lá, conheci o professor Hélio naquela época lá. E tenho, claro, como todo mundo em Irati, a referência cultural do colégio. Todo mundo que... Irati, morar numa cidade pequena é uma situação muito diferente que pouca gente entende. Nós nos conhecemos, as pessoas se conhecem, elas sabem quem trabalha onde, quem passou por ali, as pessoas têm relação direta. E talvez o senhor tenha completa razão, no sentido de que nós não conseguimos ainda fazer a sociedade compreender a importância cultural do colégio. Porque o Estado, ultimamente, o Estado, quando eu falo Estado, é município, Estado, é União, tem sido instado, principalmente pela mídia, às vezes, a pensar como uma empresa. Hoje a mídia faz muito isso, ela põe contas, números, assim, e vai dizendo que o Estado, que nós temos que pensar como uma empresa, o governo tem que pensar como uma empresa. Se fosse uma empresa, nós estávamos perdendo dinheiro. Se fosse uma empresa, não. Mas eu sempre tenho na minha cabeça que o executivo, no caso, então vou falar executivo para falar Estado, ele não é uma empresa, ele é uma casa. E em casa a gente é assim, a gente tenta entender que às vezes precisa um machucado no nosso orçamento, um esforço, um endividamento para atender uma necessidade que não é especificamente técnica. Ela junta uma série de coisas, ela junta a história da família, a necessidade, o sonho, a parte emocional, ela junta tudo aquilo. Então, nesse sentido, eu, para ser rápido, queria dizer assim, que eu fiquei aqui muito comovido pela situação de que não existe discussão ainda de que nós estamos trabalhando também com um grupo econômico que quer, como qualquer grupo econômico, quando investe em algum lugar, também precisa ter o seu retorno. A sociedade não foi composta para recuperar o patrimônio cultural do município de Irati. Não é essa a função. Se fosse essa a função, iria ser feito ia ter outra identidade. Não era isso que a sociedade, não é essa a função da sociedade. Ela foi feita para montar essa faculdade que vai trazer recurso, economia, geração de conhecimento, circulação de ideias, tudo isso, mas ela se responsabilizou para
tentar intermediar essa relação entre o colégio e o governo do Estado. E o que me deixa hoje mais feliz aqui, mais feliz e claro, preocupado, e já vou chegar no final, é que a maturidade da sociedade hoje a gente viu através do seu pronunciamento. Que é assim, vocês estão dispostos a conversar, vocês estão explicando o que é ser adulto numa relação. Ser adulto é isso, é chegar num determinado momento e conversar sobre o consenso, ver se existe essa condição do Estado, então pagar um pouco menos, que, pelo que a gente entende, é essa vontade do Estado. Essa é a conversa de adulto. Adulto conversa assim, dizendo, eu agora estou disposto a negociar, vamos conversar. Da nossa parte, o que nós podemos fazer é o que vários de nós já começaram a fazer. É cada um disparar um gatilho em aquilo que sabe fazer melhor. Alguns de nós conseguiram conversar com algumas pessoas já. Outros de nós vão precisar se organizar um pouquinho melhor para tentar atingir um outro flanco, digamos assim, do governo. Nós estamos tentando conversar com deputados, estamos tentando conversar com o pessoal técnico da secretaria. O governo do Estado, em princípio, não se mostrou muito rápido ao nosso chamado. Parece que está tendo uma votação essa semana também relacionada à educação. Parece que está mais preocupado com isso do que o nosso chamado primeiro. A gente tentou marcar audiências para discutir essa questão. Mas a secretária de Educação, ela, junto com uns 2 ou 3 deputados que eu não vou aqui me referir porque para não parecer propaganda, eles sentiram um pouquinho do peso na manifestação, porque para nós, como eu falei aqui, o São Vicente é tanto uma referência cultural que em outros lugares houve a mesma manifestação de fechar colégios e eles não tiveram assim muita discussão, a mídia não entrou no assunto, a população não se envolveu, em alguns outros se envolveu, Maringá se envolveu, em outros, Londrina, né, que houve também uma manifestação, mas aqui ela é uma questão relacionada a como essa cidade se enxerga. As pessoas veem o São Vicente como um colégio, o maior colégio de Irati. É assim que as pessoas enxergam. E não é assim quando a gente está conversando em casa. É quando a gente olha lá para cima, assim, a gente olha. Sabe? Que nem a gente olha para Moageira, a gente olha para os lugares, são as referências da cidade. Né? A gente tem essas referências. Então, assim, para encerrar, conte com o nosso apoio e nos dê mais munição. A gente vai tentar acionar os instrumentos que a gente tem, além do que a gente está tentando fazer, porque para nós, o mais importante de tudo, é óbvio, é ter o colégio funcionando. Todo iratiense, toda pessoa que passou por aqui, e muita gente passou pelo Colégio São Vicente que nunca vai esquecer. Nós podemos esquecer tanta coisa na nossa vida, mas o que a gente passou ali ninguém vai esquecer. Então, todo iratiense que está nesse momento consternado com essa situação, vamos tentar ajudar a sociedade a conseguir o objetivo que não é dela, mas que é de uma cidade, um ideal de uma cidade. Então, nos empurre, que nós estamos aqui para isso. Posso fazer comentários? Pode. Eu também fui aluno e fui professor dessa escola. Quer dizer, isso me dói duplamente, a situação. E agora tem algumas coisas muito estranhas na situação. Primeiro, o silêncio do Estado, quer dizer, não se abre para conversar. Nós estamos dispostos a conversar. Agora, nós queremos uma discussão mais ampla. Nós não queremos sentar simplesmente para discutir valor de locação. A questão não se resume a isso. Nós queremos discutir outras questões e acho que a comunidade precisa discutir isso também. Uma coisa que estava me lembrando aqui enquanto eu vi os pronunciamentos. Quando foi o último investimento estadual em Irati para a educação? Qual foi o último prédio estadual edificado em Irati? Alguém sabe? Talvez, salvo grande engano da minha parte, foi o Colégio Xavier da Silveira. Da década de 70 ou de 60, talvez. Quem era o governador em 1970? Ney Braga, Paulo Pimentel, sei lá, Jaime Canet. Alguns desses já faleceram. De que forma o nosso município está sendo tratado pelo Estado do Paraná em relação a isso? Será que nós merecemos esse tratamento? Nós merecemos ser tratados como fornecedores do Estado? Que o Estado está nos
está nos considerando dessa forma, ele está olhando um contrato. Nós somos fornecedores do Estado, e o Estado resolve romper o contrato. Bom, romper contrato é possível, legalmente é possível. Mas e as demais questões? Os demais contratos? Eu quero discutir os demais contratos. Eu quero ver os contratos das demais escolas de Irati. Eu quero discutir outras soluções com o governo do Estado que não o fechamento puro e simples de uma escola quase centenária, que atinge a todos. Atinge a todos nós. Será que esse burocrata, seja quem for lá da Secretaria de Educação, que tomou essa decisão, conhece alguma coisa dessa escola? Será que essa pessoa sabe em que recanto do Estado está situado o município de Irati? Essa discussão precisa ser mais ampla, precisa ser mais séria. Fechar uma escola não é fechar um boteco na esquina, que fecha hoje e amanhã abre outro e fecha novamente. Nós já perdemos o Colégio Irati. Alguém lembra do Colégio Irati? E o Colégio São José? Que poucas pessoas sabem que existiu. Vamos perder mais um? O Colégio Sagrado Coração, lá no Riozinho, que já caiu o teto. Quem conhece, já caiu o teto, está só as paredes. Faz 4 anos que eu trabalho pela direção da Unicentro para adquirir aquela área com o objetivo de resgatar a história do prédio, resgatar o prédio. Não tem eco. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém se preocupa com isso. A avaliação é mercadológica, vereador Rafael. Puramente mercadológica. Puramente mercadológica. Capitalista. Olha-se o contrato, é caro, é barato, e promove-se o fechamento da escola. Isso é muito grave, minha gente. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Hoje eles estão fechando uma escola, o que eles vão fechar amanhã, se nós não reagimos? Maringá reagiu. A escola de Maringá não vai ser mais fechada, lá já está resolvido. Será que lá tem mais deputados do que aqui? Lá tem tem representantes com maior poder de negociação, de barganha, de influência que nós? Ou será que Maringá é mais importante que nós? Só queria também parabenizar o professor Délcio. A gente tem aí um conhecimento de longa data, até porque a questão do São Vicente, para nós, para todos nós, a cidade e região, na minha pessoa, que corresponde é questão, lembrança de jogos, e até por isso busquei uma formação, e com muito orgulho, na Unicentro, na educação física, e lembro do São Vicente, em jogos contra Rio do Couro, ginásio César lotado, ginásio Agostinho Zarpelão lotado, contra São Pedro Canísio, Xavier, as equipes que vinham dos bairros, Trajano Grácia, enfim, esta é a história que a gente tem, e eu tenho fotos e tenho histórico. Então, para mim seria uma perda muito grande de futuramente não ver meus filhos, meus netos, jogando pelo São Vicente ou contra o São Vicente. Enfim, o que nos leva a esse debate, professor, é dizer que nós temos que comprar essa briga, sim. Nem que a questão estrutural de reforma, que hoje dizem que precisa ser feita, você tem autorização de bombeiro, você não tem, mas nós temos que estar juntos nessa batalha, e me comprometo também em estar lutando, em estar buscando essas informações, independente se nós temos deputados ou não. Eu acho que a sociedade vale mais do que deputado. A sociedade vive aqui na base. Quem trabalha dia a dia, quem estuda no colégio, quem dá aula no colégio é aqui de Irati. Então, acho que é a hora de nós estarmos se unindo, e buscando uma solução, e mostrando para o Executivo, para o governo, que Irati tem uma representatividade, que é o seu povo, que é a sua história.
Então, me comprometo aos demais vereadores em buscar aí, nessa semana ou na outra, uma audiência com pessoas ligadas ao governo, né? Convido a todos que queiram participar, marcar e vão batalhar. Porque nunca, jamais, de repente, nós deixamos de lutar e dizer, puxa, nós perdemos. Então vamos lutar. Se nós lutarmos e ganharmos, bom para Irati e para a região. E se nós não irmos lutar e perdemos, nós somos fracos e fracassados. Então, convoco nesse momento, e queria agradecer também as pessoas que estão até esse horário conosco, de buscar alternativa, de lutar junto com todos. Eu acredito que a união de todos nesse momento vai fazer a diferença. Independente se o aluguel é 28, se é 40 ou é 50, o que nós estamos brigando hoje é para uma instituição de ensino que é o Colégio São Vicente de Paulo. E, professor, só para finalizar, quando o senhor disse que nós estamos numa outra luta, que é a cadeia pública, se nós pegarmos hoje uma pesquisa, nós vamos saber que a educação, saúde, segurança são os principais itens dessa situação. Mas, assim, se nós não lutarmos para manter o colégio, se nós não lutarmos para manter um professor bem pago, que merece, se nós não lutarmos para que ele tenha uma saúde de qualidade, básica de qualidade, se nós não lutarmos para ter uma segurança, nós vamos deixar os professores dando aula, vamos ensinar, mas, infelizmente, a gente vai ter pessoas que, de repente, vêm de fora. Né? Muitos passam na BR-277 e ficam aqui presos em Irati, com alta periculosidade, né? Um grau muito alto aí, desses bandidos, que estão presos aqui. E que uma hora ou outra vai estourar, uma bomba relógio, que é a situação também. Então, nós temos que lutar em todos os níveis. Educação é o principal, né? A saúde e a segurança. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, só queria parabenizar pela vinda. Estamos imbuídos de lutar juntos. Independente se a sociedade educacional adquiriu o imóvel ou não, nós temos que lutar junto pelo patrimônio histórico, que é o Colégio São Vicente de Paulo. Obrigado. Vereador, me permita manifestar sobre isso. Em momento algum me contraponho à segurança. Muito pelo contrário. É uma reivindicação bastante válida e importante. Agora nós precisamos dos dois. Nós não podemos construir presídio, mas fechar escolas. Nós precisamos dos dois. Precisamos dos dois. Eu queria ainda rapidamente esclarecer um outro ponto que foi tocado, a questão da prevenção de incêndio. A escola não possui prevenção de incêndio. Isso é verdade. Agora pergunto, qual escola estadual da região de Irati, não vou falar de Irati, da região de Irati, possui? Tenho certeza que nenhuma. Aqui em Irati não tem. A Unicentro não tem. Professor, só Duque de Caxias não possui. Não possui. Só me permite concluir o raciocínio. Mas o Colégio São Vicente tem um projeto de prevenção de incêndio e pânico, que está acoplado ao projeto da faculdade. Quando nós estamos encaminhando o projeto da escola superior, nós estamos pensando no conjunto, não pensamos só numa escola. Então, o projeto de prevenção de incêndio e pânico da faculdade prevê a escola. Tanto assim que já iniciamos a execução do projeto. Primeira etapa da prevenção de incêndio, água. Já temos lá o poço artesiano. Concomitantemente à construção da escola, construiremos o reservatório suficiente para atendimento de ambas as escolas e o projeto de prevenção de incêndio. Uma caixa monstro, 150 mil litros de água depositados. Então, já está em execução. Agora, alguém dos senhores acredita que o Estado fará projeto de prevenção de incêndio em alguma escola? Não fará. Não fará porque eu sou administrador de uma instituição pública e tenho lá... Os senhores lembram, há 2 anos atrás, o vendaval lá na Unicentro? Até hoje, o Estado não autorizou, não liberou os recursos para fazer os reparos do vendaval. Nós fizemos o que foi possível fazer com as migalhas que tinha por ali. Até hoje, está lá.
Alguém acredita que o Estado vai reformar a escola para abrigar esses 700 alunos? Alguém acredita nisso? Eu não acredito. Não acredito porque os projetos que eu tenho lá na Unicentro não são executados. Aliás, mesmo quando o Estado libera, não conseguimos contratar. O Estado é o pior pagador do Estado. É o pior pagador do Estado. Faz-se licitação, mas não consegue contratar. Todas as licitações da Unicentro, que são verbas do Estado, são vazias, porque ninguém mais vende para o Estado. Então, alguém acredita nessa história de que o Estado vai reformar a escola para abrigar os 700 alunos? Vai fazer projeto de prevenção de incêndio para abrigar os 700 alunos? Isso é mentira. Não podemos acreditar nisso, porque é mentira. Se os colégios São Vicente precisam de reparos, as escolas estaduais talvez estejam em situação mais precária do que o Colégio São Vicente. E com o diferencial de que nós estamos fazendo a reforma. Paulatinamente, como disse, mas estamos fazendo. Mas ninguém acredita que o Estado vai fazer qualquer reforma. Só, professor, só para complementar, uma briga que teve em 2007 com o Estado, e não era o atual gestor do Estado, era o antecessor, com a questão dos hidrantes nos colégios. E na época foi notificado, através do Corpo de Bombeiros, a escola Nossa Senhora das Graças e o colégio. E não tendo os hidrantes, não tendo essa prevenção do incêndio, a escola seria fechada também. Então deu também um rolo. E a escola e a entidade, as Irmãs Vicentinas, também investiram na época ali, acho que R$120 mil, para pôr com o que o bombeiro pediu. Então, só para. Hoje no Xavier, outros colégios, eu não vi também os hidrantes, mas no Colégio Nossas Graças ele tem um sistema lá que foi adequado através do Corpo de Bombeiros. É fácil exigir do vizinho, né? Justamente isso que eu estou falando, né? Porque a escola, por exemplo, e o Duque. O Duque não tem até hoje. E não vai ter. Né? Então, cobrou de cima, mas o debate foi a briga. Falou, então faça o que é do Estado, o que é particular a gente vai fazer. E o do Estado não foi feito. Senhores? Bom, primeiro, agradecer. Primeiro ao vereador Hélio por ter estendido o convite, professor Delcio. Sabe o carinho e o respeito que eu tenho pela vossa pessoa. Alguns pontos que me chamaram a atenção, e eu tenho essa mania de colocar alguns pontos que me chamaram a atenção. Não vou falar do tempo que eu estudei no São Vicente, que daí é covardia do vereador Rafael, e acho que eu sou um pouco mais velho que o vereador Hélio. Pouquita coisa, mas então não vamos entrar nesse detalhe. Não. Tem gente mais velha que eu. Primeiro é bom, professor Delcio, estar aqui, porque a gente precisava ouvir o que realmente a Sociedade Educacional Irati tem para falar. Numa outra situação, não é só os representantes políticos que precisam estar imbuídos nesse processo, gente. Não joguem toda a responsabilidade nos 10 vereadores que nós precisamos. Nós também precisamos fazer parte. Como já foi citado, a gente tem as outras vias para fazer com que isso ocorra. Mas se a população não clamar por isso, isso não vai acontecer realmente, professor Nelson. Alguns pontos que eu acho que nós precisamos ter como metas aqui. Me desculpe, se nós formos achar os defeitos nos outros colégios, nós vamos estar gerando um problema para aqueles que não têm nada a ver com a história. Vamos nos focar no Colégio São Vicente de Paulo. Nós precisamos. Eu sei o descontentamento. Eu sei que todo executivo, a norma é faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Nós sabemos. Mas nós vamos ter que trabalhar pensando hoje realmente na instituição Colégio São Vicente de Paulo. De que forma que nós vamos ver? De que forma que nós vamos atuar? E eu já havia comentado na segunda passada que precisaríamos ter, realmente, ver aonde que a comissão, aonde vocês atingiram para que nós possamos
de outra forma, atingir outros setores, como já foi colocado. Então, esse é um primeiro ponto. A situação de hidrante, de vistoria dos bombeiros, é isso que eu falo. Não vamos jogar a responsabilidade para os outros também, porque a gente sabe. O executivo é essa teoria. Tá? Nós precisamos ser realistas, mas a gente precisa realmente da mobilização popular. Talvez amanhã pedir a nossa diretora-geral, Ana Paula, para que faça ofícios, comunicando esse intuito, colocando à disposição a todos os presidentes dos partidos de Irati. Porque se é uma questão política, os presidentes dos partidos também precisam estar sabendo de toda essa situação, sabendo o que foi colocado pelo professor Edélcio. De repente, um ofício ao PSD, que hoje tem o chefe da Casa Civil, e eu tenho certeza disso, o vereador Antônio Celso e os demais vereadores do PSD vão procurá-lo, vão tentar esse tipo de conversa, assim como nós tivemos e nos foi colocado uma reunião com o secretário de Segurança para discutirmos o assunto da Delegacia Cidadã, que também é um anseio popular. Se a gente for ver a delegacia que hoje está ali, é um caos, é uma bomba prestes a explodir, mas quando nós começamos esse processo não havia a questão do Colégio São Vicente ainda. Então a gente trabalha em todos os setores procurando engrandecer a grande sigla que se chama Irati. A gente tem esse anseio, eu tenho irmãos que estudaram no São Vicente, a gente tem um carinho muito grande, os vereadores vão estar imbuídos, a gente vai encaminhar ofícios a todos os representantes, aos líderes da nossa comunidade, para que realmente todos se enganjem nesse processo. E eu peço até aos internautas que nos estão assistindo hoje, que hoje a internet tem uma dimensão muito grande. Vamos todos nos imbuir dessa situação do São Vicente. Porque parece que quando é para criticar alguém, nossa, é uma dimensão muito grande. Quem não ouviu ou não viu as fotos do Estênio Garcia, que eu não sei o quê, viu? Para o mal tudo funciona, vamos trabalhar para o bem. Vamos fazer desse a nível da internet, vamos divulgar. Eu peço aos internautas, aos representantes do Observatório Social, que também vão receber esse ofício, para que todos clamem e, de repente, fazer uma grande mobilização para que o governo também veja o descontentamento, não só dos professores, dos alunos, mas da cidade. E me desculpe, professor Edélcio, Maringá, o senhor citou, tem mais representantes, porque a nossa região ainda não teve a noção, o discernimento de criar representantes natos daqui. Isso é um problema. Então, essa sua pergunta eu lhe dou a resposta. Eles têm mais representantes. E nós temos que correr pelas outras beiradas para termos realmente quem nos ouça. Então, eu peço aos nobres vereadores, será caminhada, amanhã estaremos com a diretora fazendo os ofícios e, lógico, todos receberão. E mais uma vez eu agradeço pela sua sinceridade, pela sua colocação, de realmente colocar essa situação que também a população precisava ouvir, que não é uma questão financeira, é uma questão ideológica, pelo que me parece. E a gente fica feliz, agradece do fundo do coração por essa explicação, e eu convoco a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, para que realmente nós possamos mobilizar toda a comunidade iratiense para que esse descaso, como pode ser chamado, isso não ocorra e nós tenhamos um São Vicente firme e forte para os nossos filhos, netos e, quem sabe, bisnetos, tataranetos e outros etos na vida. Coloco à disposição para suas finalizações. Apenas agradecer o espaço que nos foi concedido. Eu acho que isso é muito importante. Tenho já me manifestado
nos meios de comunicação, mas a manifestação oficial, eu acredito, é aqui, nessa tribuna. Então é muito importante esse espaço, nos permitiu esclarecer as questões, levantar novas questões, levantar a discussão, contribuir para que essa discussão se amplie. Quero também pedir desculpas, às vezes a emoção faz com que usemos palavras às vezes mais ríspidas, às vezes alteremos o tom de voz. Não é de bom tom que isso aconteça, mas acaba acontecendo, né? Então, agradecer e pedir desculpas para finalizar. Imagina, professor, nós que agradecemos a presença do professor Edelcio Tropar e reiterando que esta Casa de Leis está sempre à disposição, que for necessário para juntos trabalharmos em defesa de uma educação sólida e consistente na nossa região. Agradeço a sua presença e nos colocamos à disposição também. Antes de encerrar essa sessão, gostaria de convidar a todos para acompanharem a segunda sessão ordinária da Câmara Mirim, legislatura 2015, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 7, às 9 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Lembrando que a mesma também poderá ser acompanhada via internet no nosso site da Câmara. Nada mais havendo a tratar, em nome de todos os vereadores, agradeço a presença das pessoas que acompanharam a realização dessa sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de outubro, no horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.